Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é dia daquele quadro que vocês tanto gostam. Hoje é dia de volta a volta. E dessa vez vai ser uma corrida Interlagos, um GP do Brasil. Mais especificamente o GP do Brasil de 2016, aquela corrida que o Verstappen deu o show. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bem, antes de tudo, como sempre, temos que falar de como estava a temporada até aquele momento. Bem, era a terceira temporada da trilogia Hamilton versus Rosberg, da qual o inglês havia vencido em 2014 e em 2015. Mas em 2016, Rosberg teve um começo avassalador, da qual ele venceu as 4 primeiras corridas da temporada. O Hamilton virou, apesar de estar 43 pontos atrás do Rosberg em um certo ponto ali no começo da temporada. Depois o Rosberg repassou e aí teve aquele momento que o motor do Hamilton estourou na Malásia e aí o drama do inglês, né? Hamilton, o motor foi-se embora! Com isso, com o Rosberg sabendo administrar muito bem a vantagem, ele chegava para o GP do Brasil precisando apenas vencer para ser campeão do mundo. Isso pois ele estava a 19 pontos à frente de Lewis Hamilton, o que significava que se ele vencesse, essa diferença chegaria para 26 pontos e aí, né, como tinha somente 25 pontos em jogo para a última corrida, ele seria campeão antecipado. E aí chegamos para Interlagos, onde no quali ficaram no Q1 Button, Magnussen, Verlaine, Ocon, Ericsson e Felipe Nasser, o brasileiro em último, ele que vinha em um ano difícil na Sauber, com muitos problemas, inclusive problemas ali, né? Sabotagem! No Q2 foram eliminados Valtteri Bottas, Esteban Gutierrez, Felipe Massa, sua última corrida em Interlagos, Kvyat, Sainz e Palmer. E no Q3 deu Lewis Hamilton na pole position, ele que estava simplesmente on fire, em uma fase excelente, e em segundo largaria Nico Rosberg, lembrando que o Hamilton nunca havia vencido no Brasil até aquele momento. O restante do grid de largada era Raikkonen, Verstappen, Vettel, Ricciardo, Grosjean, Hülkenberg, Pérez e Alonso. Então chegaríamos para a corrida. E no domingão, Interlagos tinha o quê? Um belo de um toró. Uma chuvarada estava caindo em São Paulo e aí, meu amigo, os ingredientes estavam todos formados para uma corrida dramática. E antes mesmo da largada, muito antes inclusive, Romain Grosjean bateu no muro na sua ida para o grid de largada e não pôde largar. Ai meu Deus. Ele que estava em uma ótima 7ª posição, ele era o melhor do resto ali, com uma Haas que estava em seu primeiro ano ali, tinha sofrido um pouco na temporada, então era um baita resultado. Mas é o Grosjean, né? E a largada foi dada com o safety car na pista, ou seja, ele ia dando as voltas e as voltas iam contando ali na corrida. Não é que nem hoje que as voltas são reduzidas e tal, até ter o momento em que se possa fazer uma largada parada. Então a largada de fato foi dada na volta 7 sob forte chuva. Os pilotos estavam reclamando muito das condições de pista, exceto o Verstappen que estava botando pilha tipo assim, ó, bora largar rapaziada. E aí amigo, o Verstappen que já estava ali pilhadaço, na curva 1 mesmo, já partiu para cima do Kimi Raikkonen e fez uma bonita ultrapassagem por dentro no S do Senna, não deu nem tempo. E alguns pilotos já estavam arriscando botar os pneus intermediários mesmo com a pista bem molhada. Entre eles estavam Button, Bottas, Massa e Alonso. Volta de número 10 e na saída da junção, Sebastian Vettel rodou, ficou ao contrário, mas conseguiu retornar à pista. Já estávamos vendo um prelúdio do Vettel 2018 a 2019. E aí chegamos na volta de número 12, onde Marcus Ericsson rodou e bateu na curva do café, e depois obstruiu a entrada dos boxes e também causou a entrada do safety car. Ambas as Red Bulls entraram para os boxes, mas o Ricciardo entrou quando o pit já estava fechado. Com isso ele recebeu 5 segundos de punição. Eu acho que não foi um stop and go de 10 segundos, porque o anúncio do pit estar fechado foi bem na hora que o Ricciardo estava entrando ali no box, então não deu muito tempo. Depois Sérgio Pérez rodou no mesmo ponto que o Vettel rodou, e em um replay é possível ver Felipe Massa passando o Gutierrez antes da linha do safety car. E aí, né, ele foi punido também com 5 segundos. A relargada foi dada na volta de número 19 e o Kimi Raikkonen perdeu o controle do carro na reta dos boxes, bateu, ficou ao contrário, rodou e quase foi acertado pelo Ocon. Mais atrás, Kvyat foi acertado pelo Palmer no mesmo ponto, né? Mas aí a gente não liga muito.
Com toda a dificuldade por conta da chuva, foi dada a bandeira vermelha em Interlagos. Depois de um certo tempo, o safety car voltou para a pista com os pilotos, mas aí eles deram 5 voltas e aí teve outra bandeira vermelha, porque as condições de pista não estavam boas. Para a desaprovação, assim dizendo, né, da torcida brasileira que estava assim, ó, lá, para essa decisão da bandeira vermelha. Durante a paralisação, podemos ver Charles Leclerc, na época piloto reserva da Haas, sim, é isso mesmo, olhando ali para o Lewis Hamilton, tá uma cena bem marcante até dessa corrida, depois olhando mais tarde. Quem diria que esses dois iriam brigar por vitórias anos mais tarde, não é verdade? Enfim, depois de muito tempo e a chuva finalmente ter diminuído, os pilotos voltaram para a pista e a relargada foi dada poucas voltas depois. E aí o Verstappen partiu para cima do Nico Rosberg, que era o segundo, e aí ele fez uma ultrapassagem antológica por fora na curva do sol. As ultrapassagens obviamente foram rolando ali e tal, né? O Vettel, que estava mais atrás por conta daquela rodada, ia ganhando posições e ia se recuperando. E atenção, Felipe Nasser naquele momento estava na 7ª posição. Guarda que isso vai ser importante. Então veio a volta de número 38, onde aconteceu a cena dessa corrida. Quando o Verstappen pisou na linha branca na curva do café, perdeu o controle do carro e concluiu uma das salvadas mais espetaculares, se pá, da história da Fórmula 1, no mínimo dos últimos anos. E mais, mesmo com isso, ele manteve a 2ª posição, o Rosberg não conseguiu passar ele. Volta 40 e a Red Bull decide arriscar colocar pneus intermediários no carro de Daniel Ricciardo. Isso viria a se repetir com o Verstappen, mas na volta de número 43. Então eram as duas Red Bulls com pneus intermediários, enquanto o restante estava com pneu de chuva extrema. Vettel foi para ultrapassar o Alonso, mas o espanhol não deu mole não, cara. Ele mesmo com a McLaren Honda lutou até o fim para defender a posição. Não foi só o Verstappen que precisou salvar o carro não. Nico Rosberg, um pouco antes ali, quase no mesmo ponto, teve que segurar firme a sua Mercedes para não rodar e se manter na pista. Momento importantíssimo para o campeonato. Felipe Massa bateu na curva do café na volta de número 48 e causou a entrada do safety car na pista. E aí veríamos uma cena inesquecível e emocionante, que foi o Felipe Massa ali em lágrimas, agradecendo a torcida e sendo recebido com um corredor de aplausos com praticamente todas as equipes. E aí, meu amigo, o Galvão e o Reginaldo Leme, desabala a emoção, cara. Foi uma cena muito marcante, afinal aquele ali era para ser o último GP do Brasil do Felipe Massa na Fórmula 1. Um roteiro realmente muito emocionante, até o momento que o Rosberg se aposenta da Fórmula 1, o Bottas precisa substituir ele na Mercedes, e aí a Williams chama o Felipe Massa de novo, desaposenta ele para poder correr no lugar do Bottas. Então isso foi tudo uma pegadinha do malandro causada por Nico Rosberg, e esse não foi o último GP do Brasil do Massa. Pelo menos no ano seguinte ele teria uma despedida em Interlagos em grande estilo, em alta, fazendo uma boa corrida e que também foi emocionante. Aproveitando o safety car, a Red Bull parou os dois pilotos para colocar pneu de chuva extrema, o que significa que colocar intermediários foi um grande erro. Com isso, Ricciardo caiu para 11º e Verstappen para 16º. Olha que maravilha. Isso foi bom para Felipe Nasser, que estava em 6º. A relargada foi dada e aí, meu irmão, se prepare para o show de Max Verstappen nas últimas 16 voltas de prova. Antes de tudo, o Alonso rodou ali, mas seguimos. Após a linha de safety car, Verstappen ultrapassou Gutierrez e ganhou a posição de Magnussen, que parou nos boxes. Volta seguinte, ele passa a Pascal Wehrlein. No próximo giro, Max Verstappen chegou em volta de Bottas e passou ele por fora na curva do sol. Volta 60 e ele passa Daniel Ricciardo, o seu companheiro de equipe, no mergulho. Volta 61 e ele consegue passar Daniel Kvyat, de Toro Rosso, e Esteban Ocon, de Manor. Volta de número 62, ele vai para cima de Felipe Nasser. O Nasser dificulta, mas o Vespa conseguiu passar. Ele já estava em 7º e na volta de número 65 ele foi para cima de Hülkenberg e passou. E aí o Verstappen chegou no Vettel e na raça passou o alemão na junção. Com direito à reclamação do Vettel, né? Que em 2016 nem era rotina, né? Pô, Vettel reclamando em 2016, cara, pô. Verstappen chegou e passou o Sainz e naquele momento ele estava na 4ª posição, faltava uma posiçãozinha para ele conquistar o lugar no pódio. E essa posiçãozinha no pódio veio, pois na volta de número 69, Verstappen foi para cima do Pérez, os dois batalharam ali até por um tempo interessante, mas no fim Verstappen passou o mexicano e assumiu a 3ª posição
no GP do Brasil de 2016. Uma recuperação inacreditável do holandês, uma recuperação inacreditável de Max Verstappen. Além do Verstappen, Ricciardo também foi recuperando posições, não na mesma intensidade, mas ele terminou em oitavo. Gutierrez teve que abandonar e, como típico Gutierrez, típico Gutierro, ele, começou a jogar luva na parede, ficou puto e acabou levando o enquadro do Gutensteiner, Oh, que situação. E aí, Lewis Hamilton venceu o GP do Brasil de 2016, a sua primeira vitória em Interlagos, para chegar vivo na decisão em Abu Dhabi. Rosberg terminou em segundo, o que significava que ele precisaria apenas de um terceiro lugar em Abu Dhabi para ser campeão. E Verstappen, em uma corrida apoteótica, chegou no pódio. Completaram o top 10 Sérgio Pérez, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Hülkenberg, Ricciardo, Felipe Nasser. Toca a vinheta do Brasil, vai! Isso aí, Brasil, pô! E Fernando Alonso. E Felipe Nasser, com esse resultado, conseguiu fazer com que a Sauber ultrapassasse a Manor e terminasse o campeonato em nono. Com isso, salvando a Sauber da falência, cara. E mesmo assim, mesmo com todos os problemas que ele enfrentou na temporada, com a sabotagem da equipe para poder tentar favorecer o Ericsson, e o rádio dele após a corrida é emocionante. Escute. Mega drive, Philippa, mega drive. Good job. Thanks a lot. Thanks a lot. Good job. Oh man, it feels like a victory. You don't know how. Yeah, it is like a victory. Thanks a lot. Great job. Great job. Drive offline. Drive offline. Never stop believing, guys. No. Never, never, never. Yes! É porque eu sou brasileiro. Eu não desisto nunca. Eu vou até o fim. They scored 2 points. 2 points, yeah. Mega. Mega, mega, mega. Well done, guys. Thank you, thank you, thank you. Infelizmente, ele foi mandado embora da Sauber para 2017 e não conseguiu arrumar nenhuma equipe, então ele estava sem vaga para a Fórmula 1. Em 2017 não voltou mais. Mas pelo menos ele tá bem demais lá nos Estados Unidos e é bicampeão do IMSA. Então, tava com uma boa carreira. E aqui, ó, classificação do campeonato. Nico Rosberg seguindo a liderança com 367 pontos. Atrás vinha Hamilton com 355, 12 pontos atrás. Depois aparece Ricciardo com 246, Vettel com 197 e Verstappen com 192. Completando ali as três forças, Kimi Raikkonen aparece em sexto com 178 pontos. Completando o top 10 naquele momento, tínhamos Pérez, Bottas, Hülkenberg e Alonso. Em Abu Dhabi, Nico Rosberg terminou na segunda posição, o que consagrou ele como campeão mundial de Fórmula 1 em 2016. E com seu objetivo realizado, ele se aposentou no final daquela temporada, chocando o mundo da Fórmula 1. E esse foi o GP do Brasil de 2016. É isso, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, nas redes sociais, enfim. Repassa. Se você tiver sugestão de tema, quadro ou vídeo, coloque aqui nos comentários. Sem medo, pô. Pode colocar, mano. E entre nosso grupo no Discord, pô. Entre no nosso grupo no Discord. Tá perdendo tempo, pô. Entra aqui, tá na descrição. Entra lá. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo pra quem assistiu até aqui. O canal tá crescendo demais, diga-se de passagem. Quero agradecer a todos vocês. Nós já chegamos na marca de 300 inscritos. Tá sensacional. Então é isso, mano. Muito obrigado a todos vocês. E falou!